Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Belchior, adoradora de Jesus misericordioso, e hoje eu vim compartilhar com vocês, algo que está acontecendo comigo, que eu tive mais um chamado, na minha vida. E esse chamado foi um chamado de jejum, gente. Sim, eu sempre ouvi falar que o jejum ele tinha muito poder, o jejum com a oração. Mas eu sempre tive medo de fazer jejum. Por quê? Porque eu já fiz jejum, Geralmente eu faço jejum na sexta-feira santa. Toda sexta-feira santa eu faço aquele jejum parcial, que é até o meio-dia, Sem comer nada, sem beber e sem comer nada. E no entanto, eu passava muito mal, por causa que eu ficava muito tempo sem comer e sem beber nada, com a garganta seca, Então isso ele me incomodava um pouco. E eu tinha muito medo de fazer o jejum e tá passando mal. E aí, gente, ultimamente eu tô ouvindo dentro do meu coração um chamado para fazer jejum, para orar e jejuar, Eu sempre orei, mas fazer jejum assim, eu não tenho o hábito de fazer jejum, como eu falei com vocês, eu faço uma vez por ano só. E aí, mas só que isso está se tornando muito grande dentro de mim. E ontem eu resolvi fazer um jejum parcial. E aí eu pesquisei certinho como que se faz o jejum e eu descobri que eu faço o jejum errado, gente. Sim, não adianta você fazer o jejum, vai ficar sem comer, Só que não adianta você ficar sem comer esse tempo, que seja o jejum parcial de 6 horas, Que você vai passar mal sim. Por quê? Porque durante esse período você tem que estar se alimentando, mas não o seu corpo. Ontem eu entendi tudo. Você tem que estar alimentando o teu espírito. Porque se o seu espírito estiver alimentado, você não vai passar mal. O seu corpo não vai passar mal. E você vai ficar super bem e vai aguentar o jejum. Então foi isso, gente, que eu fiz ontem. Eu fiz o jejum parcial, Que é até o meio-dia. Da hora que você acorda até o meio-dia. Fiz o jejum parcial sem comer, sem beber nada. E eu me senti super bem. Por quê? Porque eu fiquei praticamente o tempo todo, gente, em oração. Eu orava e aí eu saía um pouco, fazia as coisinhas que eu tenho que fazer em casa. Depois, quando eu estava fazendo os serviços domésticos que eu tenho que fazer na minha casa, eu estava ouvindo louvores, então eu estava ali na presença de Deus o tempo todo, gente. Então fui fazendo jejum, fui orando, fui louvando, fui adorando este Deus. O tempo passou, eu não passei mal, eu estava me sentindo super bem, eu conseguiria fazer o jejum o dia inteiro, até de um dia eu tenho certeza que eu conseguiria fazer. Como eu estou começando agora a fazer o jejum, então eu resolvi fazer o parcial, começar com o parcial. Mas ainda eu quero fazer, gente, o jejum de Esther, que é 3 dias sem comer e sem beber nada. Eu tô me preparando para isso. O Espírito Santo, ele tá me preparando para isso, porque eu ouvi esse chamado, Esse convite, que eu tenho certeza que é o convite do Espírito Santo, me convidando para orar e jejuar, E aí ontem, gente, porque tem que ter um propósito o seu jejum. Aí eu fiz o propósito do meu jejum ontem, e ontem mesmo, gente, eu já comecei, a ver as coisas acontecendo na minha vida, Por aquele pedido que eu fiz, aquele propósito que eu fiz, eu já vi as coisas começando a acontecer, gente. E eu fiquei absurdamente assim, falei, nossa, como que o jejum é poderoso, gente. O jejum, e junto com a oração, é imbatível, é poderoso. Eu aconselho todo mundo a fazer o jejum e oração, gente. É muito poderoso mesmo. E eu vou começar a fazer, vou fazer de novo, vou fazer pelo menos umas 2 vezes por semana. Que eu tenho certeza, que eu vou assim confortar esse chamado que eu tive dentro de mim. Porque é muito bom, gente. Eu não sabia que era tão bom assim, Porque quando a gente jejuma e a gente ora, é mais poderoso. Como que é mais poderoso? Faça jejum, eu aconselho você. Mas faça o jejum certo. Não fique sem se alimentar o teu espírito, não o teu corpo.
O seu espírito, se ele estiver alimentado, ele vai alimentar o seu corpo e você não vai passar mal. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço para todos vocês. Tchau, gente!